Ele vai trazer a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida hoje. Você vai ficar de pé para orar pelo servo do Senhor, porque Deus tem uma palavra profética para o teu coração nessa noite. Pastor Eli vai estar orando pela vida do pastor Silvano, e você vai ficar ligadinho no Senhor, porque Deus vai falar no profundo contigo, amém? Aleluia. Pega as tuas mãos para cá, amém? Soberano Deus Altíssimo, o grande eu sou, aquele que tem o poder de todas as coisas, aquele que disse haja e tudo logo se fez, como diz a tua palavra, porque o poder está nas mãos do Senhor. Nesta noite, neste dia, entrego o teu filho em tuas mãos. Pai, o mensageiro escolhido pelo teu Espírito para trazer nessa noite a tua maravilhosa palavra. Eu te peço no teu nome, Jesus, que enquanto teu filho vai, Senhor, trazendo, Pai, o recado do céu para nós, peleja as causas dele. Tu vai cortando o arco e quebrando as lanças do inferno. Senhor, como foi com Elias, quando tu falou para Elias, come do pão e bebe dessa água, porque ainda grande é a casa. Senhor, porque eu creio, Deus, que aquilo que o Senhor fez como promessa, nada pode impedir o teu projeto. Porque, Senhor, tu é dono de todas as coisas. Tu querendo, tu levanta quem tu quer. Basta uma palavra sua e tudo se movimenta. Porque o céu está em movimento. Pai, tem situações que parece que eu não estou comendo nada, mas o Senhor também trabalha no silêncio. Trabalha aí a favor do teu filho, Pai, da casa do teu filho. Contudo, Senhor, tu, Pai, tu dá uma ordem hoje, Jesus, e vitória para o teu filho, aleluia, naquilo que ele tem colocado diante de ti, aleluia. Contudo, na noite desse dia, nós confiaremos em ti. Porque, Pai, porque nenhuma das tuas promessas não de cair por terra. Porque quem fez é fiel. O salmista falou assim: fidedignos são os teus preceitos e os teus caminhos. Pela noite desse dia, vamos honrar o teu filho pela mão, fortalece, sustenta com a tua destra fiel e conduz ele nesse caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nessa noite, e a honra de poder estar ministrando aqui essa palavra. Deus. Amém? Dar parabéns também a todos os pastores que estão nessa casa. Que Deus continue nos enchendo da presença do Espírito Santo. Aleluia. A obra é feita pela unção do Espírito Santo. Amém? Quem trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Versículo 25 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo. Olha, eu tenho uma palavra do céu para você. Eita glória! Olha, é do céu, Glória a Deus. forte demais. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer falar com você. Quem quer ouvir a palavra? Quem quer ouvir essa palavra? Hoje Deus vai nos ensinar algo tão poderoso. Se fosse você matar. Deus vai nos ensinar que nada é mais importante do que a salvação. Pensa em uma nessa terra. Pensa em uma. Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro está como? Lázaro está? Deus disse: vem Lázaro com vinho? Sim ou não?
Deus chamou Lázaro, vem com rim? Deus disse, Lázaro, vem com baço? Deus disse, então, Lázaro, vem com o coração. Como Deus chama Lázaro? Porque ele diz numa coisa, você precisa muito mais do que um rim, 2 rins, um coração. Se Deus te chamou, tu vive até morto diante dos olhos. Aleluia! Porque a sua maior companhia é o Altíssimo. Aleluia! Quem está cheio dele não teme a nada. Sabe por quê? Por causa da salvação. Aleluia. Quem está salvo não tem medo da morte. E não tem medo de resultado nenhum. Feiticeira, fala o que quiser. Ela tem paz, sabe por quê? Porque tem salvação. Glória a Deus. Muitos estão desviando a fé, enfraquecendo diante da adversidade, porque a boca dela só fala da adversidade, a boca dela não dá glória a Deus, para dizer que vem adversidade, porque a adversidade que vai passar na minha vida vai ser para a glória do Senhor. Aleluia. Glória Glória a Quando Deus. temos essa certeza, essa clareza do poder de Deus sobre a nossa vida, não tem medo de nada. Podem te dar o resultado que quiser na medicina. Você vai falar, quem está falando é o homem. Aleluia. O céu tem outras coisas ao meu. Aleluia! Amém? Quem achou o livro de Mateus, capítulo 6, diga, eu vou para o céu. Eu vou pro céu. Tem um irmão, uma irmã de fé do teu lado, deu a parte do seu dele, mas a fé do Senhor. Fala para ele assim, eu vou te entregar o do céu. Fala para ela, aprenda a depender do provador. Fala para ela. Glória a Deus. E não da providência. Para ela, quer ver alguém coragem de falar para alguém? Aprenda a depender do provedor. Provedor. E não da providência. Não da provisão. Segura essa. Aleluia. Deus. Pegou? Aleluia. Posso ler? Você me acompanha? Amém. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Segundo escreveu quem? Mateus. O Evangelho de Mateus, mas a palavra de quem? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto a vez de comer e de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansioso quanto o vestiário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentis, os que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que foram anunciadas nessa palavra vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia, pois o amanhã terá os seus, basta cada dia o seu mal. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar e a sua, e todas estas coisas vos serão. Aleluia. Fecha a tua Bíblia, o teu assento. Se você puder dar a sua melhor salva de palmas. Pode.
Mateus é um cobrador de impostos, Mateus é judeu, mas está ajudando Roma. Mateus está enriquecendo, tirando aqueles que são seus irmãos. Com isso, ninguém gosta dele na cidade. A única certeza que Mateus tem é que ninguém mais se importa com ele, porque o que ele faz diante dos outros irmãos é feio. Ele cobra impostos junto com os romanos, ele está tirando daqueles que é irmão dele. E se você não sabe, o pai de Mateus também é cobrador de impostos. A cidade, o local já tinha uma definição sobre Mateus, não presta. Não tem jeito. Mateus já era. Para o povo que olha de longe, vê e considera algo, é igual você. Mas para quem está vindo e considerando, não sabe de uma coisa: o céu já estava preparando algo maravilhoso. Aleluia! Vão olhar para você e pensar 1000 coisas, mas não sabe que o céu já está preparando algo maravilhoso. Mateus não é Mateus até a chegada de quem? Até Jesus se apresentar. Glória a Deus. Entenda uma coisa: a sua vida só tem grande resultado, e você só vive o resultado dela só até Jesus chegar. E ele chegou aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Eu Deus. creio que ele está aqui para mudar resultado, para mudar decreto. Aleluia. Senhor Jesus se apresenta para Mateus e o convite que ele faz: vem e me segue. Interessante que agora Mateus vai seguir Jesus. Já mudou a história de Mateus. Deus é Deus que muda a história. Glória a Deus. Lá em Lucas, a palavra de Deus vai dizer agora em Lucas 10, que o momento que os discípulos vai chegar todo mundo feliz diante de Jesus. Sabe o que eles vão falar para Jesus? Falar assim: Senhor Jesus, nós expulsamos os demônios em seu nome. Os demônios nos se submetem. Eles estão alegres porque isso acontece. Quem não vai ficar regozijado de ver o poder de Deus sendo atuado sobre você? Eles estão alegres, meus pastores, estão felizes, estão expulsando demônios. Os demônios estão caindo. Eu acho interessante que Jesus olha para ele: o que é cheio do Espírito Santo? Quem está cheio da unção e da graça de Deus tem paz para tudo. Glória a Paz para Deus. resolver problema, paz para dar resposta. Então ele vai virar para o discípulo e vai ver aquela felicidade, mas ele não vai roubar a felicidade do discípulo, mas ele vai dar um ensinamento que nós, pastores, aprendemos ensinando para o povo. Ele vira para aqueles discípulos e diz: não se alegrei só porque vocês expulsam demônios não em meu nome, não se alegrei só por isso não. Mas exaltados e alegrados, sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro. Aleluia. No livro da vida. Se tem uma coisa que você tem que se regozijar e estar feliz, é que o teu nome tem escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque como nós temos essa certeza que o nosso nome está lá e a salvação nos alcançou, olha, irmão, não tem medo de mais nada. Glória a Deus. Você pode parar no UPA, você vai ser louvado seja Deus. Porque aqui no UPA eu vou anunciar a palavra. Glória a Deus. Você Aleluia. pode parar no leito do lado de alguém que está morrendo, você vai dizer: tem salvação para você chegando. Aleluia. Porque o inimigo da tua alma quer que você diga assim, pense: você está no leito, caiu, foi derrubado, e você: não, eu não caiu, foi derrubado. Deus me trouxe aqui para anunciar o poder da palavra. Aleluia. Quem Jesus. caiu e perdeu foi você, Satanás. Glória a Deus. Entenda de uma coisa: quem está cheio da glória de Deus, cheio do unção do Espírito Santo, meu irmão, pode ver o que quiser, o que vier, maior o que está com ela. Aleluia. Não o que tem meio que tremer, sabe por quê? Porque Deus está com ela. Aleluia. Cheio do Espírito Santo, tem paz para dormir. E se o seu sono não veio, não foi porque o diabo tirou o seu sono, não. Foi porque o próprio Deus tirou. Que isso? É para você orar. Aleluia. E tem alguém precisando do teu clamor. Glória a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo vê Deus em tudo. Tudo Aleluia. ela vê Deus. Tem mais Abraão? Se Deus faz a promessa para Abraão de que você vai ter filho, sabe o que Abraão faz? Levanta o altar. Porque vê Deus em tudo. Aleluia. Quando está indo ele Ló andando pelo deserto, ele levanta o altar. Porque vê Deus em tudo. Quando ele tem um problema com o Ló, Ló precisa de ajuda, ele faz o quê? Levanta o altar, porque vê Deus
Rapaz, quem está cheio de Deus, vem Deus em qualquer tudo. Tudo é dela. Glória a Deus, aleluia. Eu cheguei numa reunião de empresários, um amigo virou para mim, pastor também. Falou assim, pastor Silvano, nós estamos numa reunião de empresários que só fala sobre empresa, você não para de falar, não precisa de falar de Jesus não, aqui o momento é de empresarial. Eu falei, irmão, essa boca aqui só sai de Jesus. Aleluia. Não podemos falar outra coisa porque eu estou salvo. Quem está salvo só fala de salvação, porque que alguém seja salvo. Aleluia. Quando você está cheio de Espírito Santo, você exala a presença de Deus. Glória a Deus. Então esse texto que nós lemos, Deus só quer nos ensinar uma coisa. Não adianta ficar preocupado com amanhã, não. Não adianta você estar ansioso com o que você vai vestir, o que vai comer, o que tem que pagar, não. Só confia nele. Aleluia. Só acredita nele. Mas pastor, o que me falaram, o que me disseram, você dá mais ouvido que os outros falam do que a palavra te diz? É, Deus. Você dá mais ouvido do que estão te dizendo do que o Senhor te falou? Glória a Porque Deus. se você comesse dessa palavra, se alimentasse dessa palavra, você não se assustava. Porque quando alguém dissesse para você, a tua cura não chegou, a tua cura não vai chegar, vai demorar. O Sinjeg demora, não tem atendimento até sair, vai demorar. Você vai dizer, eu li uma palavra. Onde 4 homens desceram paralíticos. Aleluia. Diante do Todo-Poderoso, ele Meu disse Deus, glória ao teu nome. que seja salvo. Aleluia. E todo mundo reclamou, cadê a cura do rapaz? Porque no cura ele disse, o que é mais fácil? Dizer seja salvo ou levanta e anda? Porque nunca foi sobre nós estarmos bem financeiramente ou estarmos em plena saúde, sempre sobre salvação da nossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que pensam que a vida na terra é feita só de bênção. Se eu não sou abençoado, Deus não está contigo. Nunca foi sobre sua bênção, pois sempre foi por salvação. Glória a Deus. Porque ser abençoado não é sinônimo de salvação. Há pessoas achando que só porque foi abençoado, Deus está com ela. Não viu a bênção, quer largar Jesus, mas não, nunca foi sobre isso. Toda a Bíblia ela foi direcionada só para uma coisa: te levar de volta a ter intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, e as lutas e as batalhas? Deus tem seus artifícios. Afinal de contas, estar aqui sentado outro foi uma luta e uma batalha que te trouxe. Porque se fosse bem, tu estava em casa vendo Netflix. Se tivesse bem, você não estava clamando e orando. Meu Deus. Se tivesse bem, tu não estava jejuando na palavra dizendo, Deus seja comigo. Porque quando tudo está bem, o ser humano tem a tendência, a mania de botar Jesus para depois. Está bem, a conta bancária está gorda, tem arroz e feijão no armário e na geladeira, não tem tipo. E elas falam, para que Jesus? Mas se Jesus, como conhece o seu povo e conhece os seus eleitos, Jesus aperta. Mas por que ele aperta? Para você voltar para o caminho da adoração. Aleluia. Lembra que eu falei que Abraão levantava o altar? Quem lembra? Amém. O último altar que ele levanta é o altar para Isaac. Mas sabe por que Abraão levantou o altar para Isaac? Porque Abraão ficou 10 anos sem levantar o altar. O último altar que Abraão levanta, sabe para quem foi? Foi para quando ele teve a vitória com o altar. Ele para. Mas Deus tinha uma promessa sobre ele. Não é porque parou de levantar o altar, Deus não deixou de honrar a palavra. E o que Deus dá para Abraão? Seu filho Isaac. Mas Deus está vendo Abraão. Deus viu Abraão e fala, pastor, você parou de levantar o altar. Porque entenda, Deus não quer que você levante o altar para que ele seja glorificado. Deus quer que você levante o altar para você ser santificado. Aleluia. Deus quer que você levante o altar para que você seja fortalecido. Glória a Deus Deus. quer que você levante o altar para que você seja forte diante da adversidade. Porque o altar é ele que santifica a oferta, e não a oferta que santifica o altar. Então Jesus aperta Abraão. Fala, Abraão, agora eu quero a bênção que te deu. Já pensou Deus te pedir a sua vida? Já pensou Deus te pedir algo que tu quer? Está preparado para dar? Está preparado para ver a sua família declinar e você ter que orar, buscar e ter que ficar aqui sem desistir? Está preparado para demorar aquela bênção que tanto quer e você não chorar e não resmungar e ainda dizer, louvado seja o nome do meu Senhor? Porque o mais importante é que a salvação dele me alcançou. Glória a Deus.
Está preparado para saber que a tua vida não é só o resultado que você quer, que existe um resultado dele? Que por muitas das coisas não chegou ainda na tua mão, não é porque ele é mau. Não é porque ele precisa saber a diferença entre o teu amor, se está na bênção ou no abençoador. Aleluia, Jesus. Aonde está teu coração? É na bênção, naquilo que tanto tu deseja? Ou está na tua salvação? Na sua Glória a Deus, aleluia. Ou tudo teu é salva meu filho, ou tudo teu é salva meu marido, ou tudo teu salva minha casa. Esquece de uma coisa, que se a salvação não alcançar você, não alcança Deus. Meu Deus. Mas pastor, meu filho não quer nada, meu marido não quer nada, queira você. Aleluia. Pastor, ninguém quer nada na minha casa, eu venho sozinho, eu não sozinho, continuo lutando sozinho. Salve a sua alma. Aleluia. Salve você. Glória. Porque essa palavra que nós lemos aqui agora, ela disse que se você buscar o reino dos céus, Aleluia. ele acrescenta a salvação do teu marido. Aleluia. Ele acrescenta a salvação do teu filho. Ainda que você olhe para ele e fale, só está piorando. Piorando, minha amiga, aqui no mundo, nos olhos que você vê. Mas pela fé já está mal, tá? Aleluia. Está cada vez pior, pastor, não está entendendo. Não, minha amiga. Eu vim aqui para dizer para alguém que não está pior, não. Os seus olhos estão vendo pior, mas pela fé já está transformado. Por que ele promete, não, pastor, se for a palavra, ele diz que acrescentar? Ele vai acrescentar. Glória a Deus. Mas para isso você precisa estar salvo. Nunca foi sobre juntar povo, foi sobre espalhar a salvação. Glória a Deus. Nunca foi sobre você ser próspero, ser rico, não que Deus não queira, mas sempre foi sobre salvar. Porque a tua casa vai ficar, o teu carro vai ficar. E a sua alma, para onde vai? Se preocupe com a tua alma. Glória a Deus. Não se preocupe com o que acha, o que pensa, o que fala de você, porque quem está cheio do Espírito Santo pode fazer o que quiser. Meu Deus é forte. Aleluia. O que ele falou? Que ele era o quê? Justiça. Sabe o que é a justiça de Deus? Você não precisa orar para matar quem te persegue. Tu tem que dar glória a Deus e falar, é que eu estou no bom caminho, estou me perseguindo porque eu estou bem. Aleluia, Jesus. Sabe por que tu fala isso? Porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo não está preocupado que tem alguém tentando contra ela, não. Está dizendo, aleluia. Louvado seja Porque Deus. cheio do Espírito de Deus, do vigor de Deus e a autoridade de Deus, ela sabe que quem age por ela vai fazer justiça. Glória a Deus. Ela não precisa pedir para orar e para morrer, para desaparecer. Ela diz, se converte, papai. Aleluia, Jesus. Entenda que está cheio do Espírito Santo e alcançou a salvação. Ela sabe que quem fala mal, xinga e trata ela vai orar e vai dizer, meu Deus, tem misericórdia. Porque não é a boca daquela pessoa, é o diabo falando na boca dela. É desse jeito. Porque ele não suporta a tua graça sobre a minha vida. Glória a Porque ele não Deus. suporta o teu poder sobre a minha vida. Porque ele não suporta a renúncia que eu fiz para te adorar. Porque ele não suporta, meu Pai, a minha adoração e o meu louvor. Então eu tenho que usar a boca de alguém. E ele vai usar a boca de alguém próximo para tentar ferir a minha alma. Mas eu sou curado e liberto pelo sangue do Todo-Poderoso. A minha alegria é te agradar. A minha alegria é te louvar, te adorar. A minha alegria é fazer a tua vontade. A minha alegria é andar nos teus caminhos. Cheio do Espírito Santo vive assim. Cheio do Espírito Santo, você não vive com a cara fechada e amargurada, não. Tem alegria, tem unção em você. Glória a Deus. O que é que Deus fala para Caim? Olha, o semblante está mudado, cara. Quando a pessoa está amargurada e o coração dela já está mal, até o semblante dela muda. Tem gente que te olha lá fora e você assim, olha no espelho e você diz, eu estou feio, eu sou tão feio. Mas quem já estiver lá fora está falando, rapaz, que brilha aquela mulher. Que brilha aqui naquele homem, sabe o quê? O brilho do Espírito Santo que você às vezes não consegue enxergar em você. Você não tem que cuidar do visual, você tem que aumentar mais e mais da graça. Aleluia. Porque essa capa aqui muda, pode inchar, diminuir, o que não posso perder a graça do Espírito Santo. Eu já fui em lugares que não pode pregar sem meia. Eu já fui em lugares que não pode pregar sem perna. Eu já fui em lugares que não pode pregar por causa do corte de cabelo. Porque a tendência do mundo é a aparência. A tendência do mundo é a performance ou intelectual. O Espírito Santo deixando para depois. Meu Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo.
Santo, porque esse é o selo que vai te dar entrada no reino dos céus. Aleluia! Quem crê e for batizado será salvo. Você não precisa de magia. Que isso, pastor? Tu não tem ideia da minha vida financeira. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia! Mas por que o Espírito Santo? Porque você alcança o reino e a prosperidade vem junto. Aleluia! Pastor, precisa de saúde. Não, você precisa do Espírito Santo. E a saúde vem junto. Aleluia! Glória, Para glória! todas as coisas que você precisa da presença do Espírito. E todas as outras coisas, vai se acrescentar. Ele diz para você não se preocupar com a vez de comer e nem beber, fica preocupado não. Que você com seu salário de R$1.000 vai viver melhor que quem com 10, 20 mil. Aleluia, Jesus! Porque o teu Deus poderoso trabalha com a matemática que não é do homem. Como é que pode? 5 pães e 2 peixinhos virar uma peixaria e uma padaria. É que você não aprendeu que quem está cheio do Espírito Santo pega o salário dela e fala: te dou graças, Pai. Glória a Deus! Pode parecer um pouquinho para mim diferente do que fulano e ciclano deve ganhar mais do que eu. Mas eu te agradeço. Aleluia! Mas sabe o que Deus faz? Multiplica do jeito que você nem entende. Glória! Porque quando tu não aprende essas coisas e está cheio do Espírito Santo, tu murmura. Aí a compra que você fez para durar 30 dias, dura 15. Meu Deus! Porque tu não aprendeu da graça. Oh, glória! O que ele fala com o pão que fez? Ele pega e levanta e dá? É como ele dissesse: Deus, ó, estou com 5.000 pessoas aqui, mas eu só tenho isso. Mas não tem importância. Eu te dou graça porque ainda que eu tenho esse pouquinho, eu tenho. E foi o Senhor que deu. Aleluia! Ele abaixa e fala: divide o milagre. Ao momento em que Jesus e Pedro estão andando, alguém para e fala assim: tem que pagar o imposto. Jesus: eu tenho que pagar o imposto? Pago. Mas o Senhor tem que pagar e Pedro também. Olha o que está cheio do Espírito Santo da graça. Não está com medo do imposto que tem que pagar. Não está com medo da dívida que chegou. Ele fala para Pedro: Pedro, vai lá, pesca, abre a boca do peixe. Já tu vai tirar uma, ele vai pagar a minha dívida e a sua. Pedro vai lá, pesca e vem com a moeda. Peraí, uma moeda na boca do peixe? Só quem tem o poder para fazer isso? E você está preocupado com algo que tu tem que pagar e resolver? Tu tem Deus que deu a Pedro e dá para você também. Aleluia! Que dia não onde tu menos imagina. Quero profetizar sobre a tua vida. Glória a Deus! Que Deus possa trazer um recurso. Aleluia! É onde você menos espera. De repente o recurso você está esperando de um parente, de um colega, de um amigo. Mas o recurso que Deus vai trazer para você é de onde você menos espera. Glória a Deus! Aleluia! Só para que o nome dele seja glorificado. Glória! Aleluia! Quem crê nisso? Glória a Deus! Aleluia! Quem crê nesse poder? Glória a Deus! O poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Aleluia! E esse poder, essa unção, ele prometeu que estivesse sobre nós. Para que pudéssemos fazer as obras maiores, rapaz, se você soubesse que quer estar cheio desse Espírito Santo, você não ia ficar mais brigando por casa, por carro, por filho, por saúde, não ia brigar para ter e ser cheio desse Espírito Santo. Aleluia! Porque cheio desse Espírito Santo é a mão que levanta e diz: seja liberto, seja liberto. Glória a Deus! Chega uma mulher perto de Jesus desesperada que a filha dele está em casa de manhã. Qual é a resposta que ele dá para ela? A sua fé? E a garota liberta onde ali? Não, lá na casa dela. Você tem que ter esse Espírito Santo. Glória a Deus! Para você estar aqui e a preocupação bater no teu coração, no teu trabalho, onde você estiver com o seu filho, com o seu marido, na sua casa, e dizer: eu dou uma ordem agora. Aleluia! Aleluia! Que o mal bater em retirada agora. E que a paz chegue do meu lar, na minha casa. Você confiar nesse poder. Mas como? No meu nome e no teu? Não. Só no nome de Jesus.
Aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que o inimigo da tua alma quer fazer? Que você pense que esse Espírito Santo não habite em você. Ele quer que você pense o seguinte: eu não sou merecedor, não posso. Não pode ele. No inferno, o lugar que mais tem louvor e adoração, mas a presença de Deus não vai lá. Mas aqui na terra, tem vida aí? Então tem presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você tem o que o diabo perdeu. Ele era o mestre do louvor e da adoração. Tu tem ideia? Ele era o mestre do louvor e da adoração. Eu e você com a nossa vozinha ruim aí, olha, eu não sou nenhum cantor, mas quando eu adoro e você adora, o que desce? Você rasga a glória de Deus, já morre de raiva de você por causa disso. O inimigo da tua alma odeia quando você está na luta, na prova. E em vez de você murmurar, você começa a adorar a Deus. Glória, aleluia. É forte demais. Meu Não tem ideia. Deus. Obrigado, Jesus. Ele se apresenta para Deus e fala: quer ver ela murmurar agora? Quer ver reclamar agora? Deus permite, olha aí, vamos ver então. Aí você chega, louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, que faltou arroz, faltou feijão. Aleluia, que eu fui mandado embora. Aleluia, que a saúde não chegou. Aleluia, que eu fui parar na fila do UPA. Louvado seja Deus, porque eu creio na salvação da minha alma. O Senhor, meu Deus, me vai regozijar a qualquer momento, a qualquer instante, porque eu não vivo de resultado do homem, eu vivo do que a palavra de Deus me diz. Aleluia. Por causa da unção do Espírito cheio desse Espírito, irmão. Rapaz, não tem ideia não. Tu vai sair daqui uns diferentes. Aleluia. Tu vai sair daqui muito transbordando desse Espírito Santo de Deus. Um Espírito Santo que te dá confiança, segurança por onde tu passar, por onde você estiver. Quem está cheio do Espírito Santo pode dizer aí, não dá nada, ele não floresce. Para você, eu que estou cheio do Espírito Santo, até deserto nasce flor. Glória a Deus. Aleluia. Tu tem que ter essa confiança, essa força, essa fé, para você não comer na mão de ninguém. Pessoas sem o Espírito Santo, elas acham que dependem da oração do pastor. Você não precisa da minha oração, você precisa da sua. Glória a Deus. Porque você não tem que comer na minha mão, você precisa, você também sabe. Esse poder também está em você. Você não precisa, pastor, precisa vir na minha casa. Não, você pode declarar lá também. Pela autoridade da unção do Espírito, é a unção que você tem que ter. Para você vencer o que se levantar contra a sua vida, sabe por quê? Porque não tem como o pastor Silvano e os pastores sem chaveiro andar por lado de você. Mas o Espírito Santo pode entrar dentro de você e andar com você por onde você for. Por onde você caminhar, você usar dessa autoridade. Glória. Cheio do Espírito Santo, não é o que temer, tem uma curva no meu portão, rapaz. Ainda bem que o frango estragou, se tivesse bom levar para dentro e comer nessa farofa. Sem medo! Sai, demônio, aqui tu não vinga não. Mas você vai comer, você vai estar lá comigo dando glória. Aleluia. Cheio do Espírito? Santo. Quem tem cheio de Espírito Santo é assim. Não, que temer sobre ela. Pode cair os cabelos da cabeça dela e falar: quimioterapia, câncer, aleluia! Porque quem está morrendo é o corpo, mas a minha alma está cheia do Espírito Santo. Está viva, está viva. Seja cheio do Espírito Santo. Porque quando não estamos cheios dele, reclamamos mais do que adoramos. Meu Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a nossa boca só comenta derrota. Sem o poder de Deus, tudo a gente reclama. E cada reclamação sua e murmura é um louvor do diabo. Olha como é que eu estou. Só olha para o espelho e reclama, dá até no corpo da vida. Importante a tua alma. Aleluia. Deixa secar, deixa bater. Mas firme e forte tem que estar com a alma. A tua alma que tem que estar forte, porque a eternidade não é para o teu corpo, é para a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Então você não vai viver falando de derrota, porque Deus nunca te fez para ser derrotado e te fez vencedor. Glória a Deus. Cada luta de adversidade é Deus que põe para que o nome dele seja glorificado. Cheio do Espírito Santo, não se assusta com nada. Venha o que quiser, porque maior que está comigo do que está com o mundo. Quanto você está cheio do Espírito Santo aí? Quanto você está
ter, então dá um glória a Deus. Glória a Deus. Não que você temesse, você tem Ele. Porque o Espírito Santo faz isso, ele te reveste, irmão. Te fortalece essa fé que você tem que ter. Essa fé que Mateus está dizendo. Mateus tinha o quê? O único propósito que tinha na vida de Mateus é ser um cobrador de impostos esquecido. Jesus vai lá e se apresenta. Você também é um esquecido. Para o mundo. O céu já tinha outra história a seu respeito. Glória a Deus, aleluia. E Jesus se apresentou para você que te encher o Espírito Santo dele. Glória a Deus. Para você vencer a adversidade. Pastor fulano me odeia. Fica tranquilo. O céu te ama. Aleluia. Você não mendiga a mão de ninguém quando você está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Você não se preocupa do que acha, do que fala. Você se preocupa do que o céu sabe a teu respeito. Glória, glória a Deus. Cheio do Espírito Santo, tu foge do pecado. Cheio do Espírito Santo, se tu errar, tu se sente mal, fala, ai, meu Deus, me perdoa. Sem o Espírito Santo, a pessoa mergulha e se afunda mais porque quem está sujo. E cheio do Espírito Santo, quem está limpo, não vai deixar que qualquer coisa magoe seu coração. Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo libera perdão. Glória a Deus. Eita maravilha. Quem está cheio do Espírito Santo batendo na cara dela, fizeram mal. Ela vai lá e demora, apresenta e dá perdão à pessoa. Aleluia. Aí o outro faz mais mal ainda, e ela não fica triste, sabe por quê? Porque ela sabe que quem está atuando na vida daquela pessoa não é ela, é só o mal. E você está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo perdoa. Aleluia. Quem muito perdoa, muito é. É, mas Deus disse, se você não perdoar, o céu não vai te perdoar. Cheio do Espírito Santo sabe que não pode sujar suas vestes, tem que andar limpo. Porque a qualquer uma hora o Pai vem te buscar. E você precisa estar limpo. Glória a Deus. Ou você precisa estar com o carro do ano que Jesus vai vir te buscar. Precisa estar com a casa. Precisa estar com o corpo bonitão. Não que você tenha que se relaxar, amém? Cuidado desse tempo aí que é do Espírito Santo. De que você precisa estar cheio do Espírito? Para que quando o Pai volte, você possa ir com Ele. Aleluia. O Espírito Santo é um selo. Entenda. O Espírito Santo é um selo Glória a Deus. da entrada no reino dos céus. Aleluia. Olha. Faz campanha para tanta coisa. Faz para campanha para ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Sobe um monte e faz jejum para tanta coisa. Faz para ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o que você pensou? O reino. Aí o resto, ó, chega na tua vida e você nem percebe. Mas chega. Porque Deus tem esse poder para fazer isso em quem está cheio do Espírito. Eu e minha esposa, a gente tinha uma barraquinha de cachorro quente. Deus tocou no meu coração e mandou, faz uma compra grande. Uma compra que dê para 3 dias. Eu falei, amém, Pai. Fiz uma compra grande. Gastei o que tinha e o que não tinha. Talhar eu, minha esposa, minhas filhas, outro dia tinha que pagar a conta e fazer compra. Eu falei, vendeu, deu certo, arrebentamos. Abrimos a barraca, toda a minha noite de festa, agora a Deus agradece. 11 e pouca da noite. Sabe quanto ele já tinha vendido? Nada, mensalmente nada. E a barraquinha descocha para uma comunidade arcaria ali no ponto onde tem um hospital lá no Brasil. Tinha tudo para dar certo. As pessoas saíram dali e podiam comprar. O metrô, as pessoas desciam, passavam, mas ninguém comprava nada. Eu e minha esposa sentavam, olhavam um para o outro. Louvado seja Deus, amor. Louvado seja Deus. Tem conta para amanhã. Ó, preocupado com uma vez de comer e de beber. Tem um negócio para pagar amanhã, tranquilo assim. O mais importante é que o reino nos busca, porque um dia, amor, você olhou e falou assim, Deus, me leva para tua casa e salva meu marido do tráfico. Tira o meu marido de tudo isso. E Deus prometeu para o teu marido que isso sustentaria. Aí Deus abriu uma igreja pertinho da nossa casa e a gente tem frente ao quarto. Fica tranquilo. Ela estou tranquilo e confio em Deus. Ela segura na minha mão e na dela.
Teve esse barulho de fogos que você ouviu? A gente ouviu a mesma coisa. 11 e pouca da noite. 11h20 da noite. Operação na comunidade. Tem Maria de já? Agora me diga. Nunca vi tanta polícia na minha vida, gente. Meu Deus do céu, mas quanta polícia, gente. Eles entrando e passando pela gente, aquele mundo todo. A minha esposa, amor, vamos guardar as coisas, pode ficar perigoso? Eu falei, não, é até meia-noite. Rapaz, mas tu é doido? Eu falei, é até meia-noite. Vamos ficar aqui meia-noite, a gente fecha e não vendemos nada. Se não vender nada, glória a Deus. Meia-noite a gente fecha. Como todos os dias que a gente prosperou. Se hoje não fez, louvado seja o nome de Jesus. A operação, a comunidade, confusão danada, os caras passando por gente morta e a gente lá acabado aqui. Sentado. 11h59. Chegou um policial e fala, moço, está vendendo lanche aí? Eu falei, não vale, seria 11h30, eu vou beber. Meia-noite. Batalhei quase todo comprando lixo. Oh, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. É, Jesus, Glória a glória. Deus é Deus. Vai vendo aí. Eu e minha esposa com o braço cansado de fazer lanche. Ela dando troco igual doida. Ela, amor, já estou ficando enrolada. Tá vendo? Reino do céu primeiro. Aleluia. Eu falei, já conta o dízimo. Eita glória. Ela falou, vou separar o dízimo. O último policial, junto com uma tropa, na hora dele pagar o lanche dele, ele falou assim pra mim, põe na conta do vagabundo. Assim mesmo. Eu olhei pra minha esposa tremeu na hora. Eu falei, amém, sim, senhor. Põe na conta do vagabundo ali. Você não vende lanche no lanche do vagabundo, isso não faz isso, mas é um monte de polícia. Bota na conta do vagabundo. E chega um outro cara, polícia, dá 3 ombros dele, você vai pagar seu lanche. Ele olhou pro cara, nem tosquilejou, pagou o lanche. É, Jesus. Deus está no negócio. É, Jesus, é desse jeito. Quando tu bota em primeiro lugar, Deus manifesta no nome dele. Aleluia. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, busca pelo Espírito Santo. Aleluia. Busca pelo reino de Deus e sua justiça. Que Deus faz dessas coisas. No outro dia eu tinha um dinheiro para comprar as compras, para pagar a dívida. Ainda sobrou que até hoje eu não entendo. Deus faz dessas coisas. Aleluia. Eu não podia mais pagar a barraca, porque eu pagava a prestação que eu estava comprando ela e me faltou o dinheiro, eu tinha um culto para ir. Eu falei pra minha mulher, vamos pro culto. Ela, vamos pro culto? Eu falei, vamos pro culto. Ela, amanhã tem que pagar a prestação da barraca, a gente não tem dinheiro, olha só como é que Deus trabalha. Eu falei, vamos pro culto. Vamos pro culto. Aleluia. O dia amanheceu, eu tinha que pagar a barraca, eu não tive dinheiro para levar pro cara, pro rapaz. À noite ele passava lá para cobrar. Ele passa a noite lá, faz uma cobrança, coisa triste, horrível, tu dever, é tão triste. Ele passa lá, faz uma graça danada, só Jesus na nossa vida, reclama de alguma besteira, vai ter que ir lá. Resolvi isso, falei, amém, eu estou lá. Eu vou lá mais tarde. Quando eu vou no outro dia mais tarde, eu fui ver uma unidade, com dinheiro para comprar mais um pouquinho de lanche. Falei, meu Deus, eu vou perder a barraca hoje, vai embora. Eu acho que ali é meu único sustento. Deus fala, não, teu único sustento sou eu. Aleluia. Deus fala, compra essa quantidade de dinheiro de lanche para você vender o lanche. Sabe o que eu fiz? Eu não comprei. Porque às vezes a gente oscila na fé. Mas Deus, eu vou comprar só a metade do que vai faltar. Deus, compra tudo. Compre esse dinheiro todo. Faz o que eu estou te dizendo. Eu falei, mas Deus, sabe aquela briga que tu fez com Deus? Eu comprei só uma parte e fui embora para o trabalho, para a barraca, esperar o cara voltar lá. Fui lá para vender e fazer as coisas. Quando eu estou saindo, o escritório manda me chamar da barraca. Aí eu entro no escritório, aí está lá um empresário, dono de mercado que eu conheço, junto com um rapaz que vende a barraca. Eu entrei, assim que eu entro, o cara que eu devo fala assim, eu errei, esse aí vai ter que me dar dentro da barraca. O dono se levanta, fala assim para ele, quanto é a dívida desse rapaz? Eita Deus. Fala agora, que se eu não tiver no bolso, eu mando buscar. Meu Pai, esse Deus é Você tem que toma água viva, você não vive seu filho. Ele tirou do bolso,
falou, não tiver, eu mando buscar, porque eu conheço esse rapaz. E tem uma vida com Deus. Eu conheci esse menino no tráfico. Hoje eu vejo ele pregando a palavra, eu vejo Deus na vida dele. Eu vou pagar a dívida. Ele nunca mais toma a boca para falar dele. Glória a Deus, aleluia. E ele perguntou assim, qual foi a compra que ele fez? Ele fez uma compra que na loja o cara fez, eu vou pagar 3 vezes mais do que ele fez. Mas eu não tinha obedecido a Deus e fiz a culpa pequena. Às vezes temos que confiar em Deus. Ainda que o lugar apareça pra gente, parece que seja impossível. Fica de pé. Meu Deus, é forte. É, Jesus. Eu vim dizer pra alguém General de batalha. confia em Deus, ainda que pareça que seja maluca, loucura. Meu Jesus. Ainda que pareça que alguém está lá. Porque se você buscou o reino de Deus está em você, Ele faz. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, tem milagre de Deus aqui nesse lugar. Porque essa foi a noite que você escolheu para estar aqui. E se você escolheu para estar aqui, o céu escolheu dar milagre para você hoje. Eu não sei o que é, mas o céu está retribuindo. Está acrescentando. É saúde que tu precisa? Seja acrescentado para você saúde. Aleluia. É prosperidade que tu está precisando, seja acrescentado prosperidade. Mas que também o Espírito Santo seja cheio do Glória a Deus. Não vos preocupeis. Aleluia. Você vale mais do que muitos passarinhos. Glória a Deus. Se reveste as flores do campo, não vai vestir você. Meu Jesus Não da fica com glória. medo não, se o que apareceu para você está te desesperando. Porque o Deus que quebra decreto está aqui nessa noite. O Deus que muda resultado está aqui nessa noite. Glória a Para Deus. dizer para alguém aqui, não temas, eu sou contigo. Eu não sei o que falaram para você, mas nenhuma palavra mais poderosa que a palavra do céu. E tem uma palavra para você hoje, e Ele está contigo. Glória a Deus. Seja cheio desse Espírito Santo, seja cheio dessa unção poderosa. Glória. Busca por Ele, peça por Ele. Eu posso orar por você nessa noite? Glória a Deus. Fecha teus olhos, levanta tua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Um dia, meu Deus, alguém disse que eu não passaria dos 7 anos de idade. Um dia alguém disse que eu não passaria dos 15 envolvido, meu Pai. Alguém disse que eu não passaria dos 25. Hoje estou com 51 anos de idade, porque a boca do mundo, do povo, nunca prevaleceu contra a tua palavra. Porque existiu uma promessa do Senhor sobre a minha mãe, dizendo, eu vou fazer pregador da palavra. Meu Pai, quantos anos a minha mãe orou por mim, clamou por mim, meu Pai. E hoje estou aqui, ela nunca largou a fé. Porque ela estava sempre cheia do teu Espírito. E o teu Espírito Santo também está sobre a minha vida e sobre a vida do teu povo. E a oração dessa noite, a gente não está te pedindo casa. Essa noite a gente não está pedindo nada da terra, a gente está pedindo do céu. A gente está pedindo a promessa que tu disse que derramaria sobre nós o teu Espírito Santo. O Senhor disse que mandaria ser o filho da viúva, o de longe e o de perto. Quando o Senhor diz isso, o Senhor está dizendo, eu não estou olhando a quem, mas se me pedir, eu derramo. Derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque no teu batismo não se define só em falar em línguas, mas se define em ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida plena do teu Espírito. E nessa noite quem te quer, meu Pai, é o teu reino sobre as nossas vidas. Ainda, meu Pai, que todas as bênçãos prometidas não alcance. Tudo que nós queremos é o prazer da tua salvação. Por isso, Deus, nessa noite toma cada vida, cada alma. Derrama da graça do teu Espírito sobre todo o teu povo, meu Pai. Derrama dos teus olhos, do teu óleo. Porque assim como teus apóstolos oravam, estendiam as mãos e eram batizados com o Espírito Santo, nós daqui do altar estendemos a mão do teu povo. E declaramos, sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Recebe o que você está esperando para ter coragem. Recebe ânimo aí, recebe coragem e força. Recebe entendimento que uma adversidade é maior do que você. Recebe aí para entender que a doença não é maior do que teu Deus. Recebe aí para entender que a cachaça não é maior do que teu Deus, que a cocaína não é maior do que teu Deus. Recebe aí o poder da autoridade do Espírito Santo. Que uma feitiçaria não é maior do que o Altíssimo. Recebe a unção do Espírito Santo
Recebe nessa noite uma certeza da salvação. Porque pecador todos nós somos, o sangue dele nos justifica. Aleluia. Recebe a solução nessa noite, porque você tem um advogado chamado Jesus Cristo, que nos justifica. Glória a Deus. Um Deus que não olha para a tua aparência, se fala bem, Aleluia. ou se veste bem sem ter porque não, Ele te amou. Ele ama a sua alma. Aleluia. Receba o poder dessa salvação. Glória. E saia daqui com autoridade para pisar no chão. Em tudo que tu tocar, que Deus abençoe, Deus prospere a obra de Deus. Que por onde você caminhar e botar os pés, as bênçãos de Deus aconteçam. O sobrenatural do poder que é no nome do Senhor Jesus. A partir de hoje em diante, ande contigo. Glória a Deus. E que Ele cele você hoje com o Espírito Santo. Para que naquele dia você possa subir aos céus e escutar Ele te chamar pelo nome. E dizer: seja bem-vindos. Aleluia. Filhinhos do meu Pai. E você poder dizer: valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena deixar o pecado para lá. Valeu a pena cada luta, cada batalha. Valeu a pena. Sim, Deus. Aleluia. Você que crê isso, diga amém. Amém. Suas mãos exaltam todo poderoso. Aplauda a Deus com a sua vitória. Aleluia. Aleluia. Você está cheio do Espírito Santo. Está na guerra, está na batalha, mas está cheio do Espírito Santo. Por isso que tu dá glória. Porque você sabe da salvação. O resto, Deus está cuidando. Deus já colocou no chão sobre o seu caminho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Sair daqui, seja forte na igreja, mas seja forte lá fora também. Porque o pastor Silvano está contigo? Não, porque Deus está com você. Glória a Deus. Digo Ele quem me fez.